Em uma terra onde a miséria manda, uma jovem foi entregue virgem a um fazendeiro viúvo, em troca de uma ovelha. Essa não é uma lenda, é uma história real demais. A BR-153 se esticava na minha frente como uma cicatriz cinza cortando o cerrado. Eram quase 3 da tarde e o sol batia no para-brisa com aquela violência de meio de novembro, transformando a cabine num forno mesmo com as janelas abertas. O cheiro de diesel misturado com poeira vermelha entrava pelas frestas, grudava na pele, na roupa, nos pulmões. Eu já nem sentia mais. 15 anos rodando essas estradas do Brasil. 15 anos carregando soja, milho, calcário, madeira, açúcar. 15 anos ouvindo o mesmo ronco do motor, sentindo o mesmo tremor no volante, vendo as mesmas paisagens se repetirem quilômetro após quilômetro. O caminhão virava extensão do corpo. A estrada virava a única casa que eu conhecia de verdade. Meu nome é Valdir, 52 anos, sendo 30 deles sem dormir direito. Cabelo grisalho que já nem corto mais com frequência, barriga de cerveja barata e comida de posto, mãos calejadas que tremem quando param de segurar o volante. Tenho um filho em Goiânia que não me procura faz 6 anos. Tenho uma ex-mulher que me deixou porque eu escolhi a estrada em vez da mesa de jantar. Não culpo ela. Eu também teria me deixado. A solidão da boleia não é como a solidão de uma casa vazia. Na casa vazia, você sente falta de alguém. Na boleia, você vira alguém que nem merece ser sentido. É diferente. É pior. Você some devagar, quilômetro por quilômetro, até virar apenas o cara que entrega a carga e pega outra. Ninguém pergunta como você está. Ninguém liga se você comeu ou se bebeu água. Você é o CPF na nota fiscal, a assinatura no canhoto, o caminhão que passou. Naquele dia, eu vinha de Anápolis com destino a Araguaína. Carga de ração animal, prazo apertado, estrada conhecida. Tudo igual, tudo previsível. Eu gostava assim. Previsível significava seguro. Significava que eu podia desligar a cabeça e deixar o corpo no automático. Trocar marcha, pisar no acelerador, desviar de buraco, xingar caminhão lento na frente. O rádio tocava uma sertaneja antiga, dessas que falam de amor perdido e cachaça. Eu cantarolava sem perceber, mais por hábito que por vontade. As cigarras gritavam lá fora, som agudo que perfurava o motor. O calor subia do asfalto em ondas trêmulas. Tudo cheirava a mato seco e terra quente. Passei por Porangatu sem parar. Conhecia cada posto, cada curva, cada lombada daquela região. Era tudo tão familiar que eu dirigia quase dormindo, os olhos meio fechados, a mente longe, pensava em nada. Ou melhor, pensava naquele tipo de nada que, na verdade, é um monte de coisa pequena e pesada. A conta de luz atrasada, o pneu que precisava trocar, a dor na lombar que não passava nunca. Às vezes, eu me pegava imaginando como seria ter parado, ter escolhido ficar. Ter sido pai presente, marido que volta para casa, homem com rotina e domingo de churrasco. Mas aí eu lembrava que nunca soube fazer isso. Nunca soube ficar parado. A estrada me salvou de virar um homem frustrado, preso numa vida que não cabia nele. Ou pelo menos era isso que eu repetia para mim mesmo nas noites de insônia no Boleia, quando o silêncio apertava demais. A verdade é que eu tinha medo. Medo de parar e descobrir que não sobrava nada embaixo da poeira. Que eu era só isso, um homem cansado que sabia dirigir, mas não sabia viver. Parei para abastecer em Guaraí, cidadezinha espremida entre o nada e lugar nenhum. Posto velho com 2 bombas enferrujadas e uma lojinha que vendia de tudo um pouco. Pão dormido, refrigerante quente, isqueiro, remédio para dor. O frentista era um rapaz magrelo, cara de sono, que mal olhou para mim enquanto enchia o tanque. Entrei na loja mais para esticar as pernas que para comprar alguma coisa. Peguei um café aguado num copinho de plástico e fiquei ali, em pé, olhando o movimento da rua pela janela suja. Não tinha movimento nenhum. 3 carros velhos parados, uma moto fazendo barulho, um cachorro deitado na sombra.
Foi quando eu vi ela pela primeira vez. Não deu para ver direito, só um vulto do outro lado da rua, parado na frente de uma padaria. Mulher jovem, magra demais, roupa surrada. Ela ficou ali parada, olhando para dentro da padaria como quem olha para algo inatingível. Não entrou. Ficou só olhando. Não pensei muito nisso. Cidade pequena é cheia de gente parada nas calçadas, olhando o tempo passar. Terminei o café, paguei o combustível e voltei para o caminhão. O calor tinha aumentado. O suor escorria pelas costas. Liguei o motor, ajeitei o espelho, coloquei a marcha. A estrada me engoliu de novo. Eu deveria ter seguido direto. O prazo estava apertado e Araguaína ainda estava longe. Mas alguma coisa me fez frear. Foi instinto, talvez. Ou culpa velha. Ou só a vontade de protelar mais um pouco a solidão da cabine. Seja lá o que foi, eu diminuí a velocidade quando passei pela saída de Guaraí de novo, 20 minutos depois de ter saído. Tinha esquecido de comprar cigarro. Mentira esfarrapada que eu contei para mim mesmo. Voltei no mesmo posto, estacionei na lateral, desliguei o motor. O silêncio bateu de volta, pesado, abafado pelo calor. Desci devagar, sentindo o corpo reclamar de cada movimento. Joelho estalando, coluna travada, pé dormente. Foi quando eu vi ela de novo. Estava sentada na guia da calçada, do outro lado da rua, na frente daquela mesma padaria. Só que agora dava para ver melhor. Devia ter uns 18, talvez 20 anos. Cabelo preto amarrado de qualquer jeito, rosto fino, olhos fundos. Usava uma blusa desbotada e uma calça jeans rasgada no joelho. Nos pés, uma sandália velha, dessas de dedo, que já não tinha mais cor definida. Ela não estava pedindo, não estava chorando. Estava só ali, sentada, olhando para frente com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem desistiu de esperar, mas ainda não conseguiu ir embora. Entrei na padaria sem pensar muito. O lugar era pequeno, quente, cheirando a pão velho e fermento. Tinha uma senhora gorda no balcão, cara de poucos amigos, braços cruzados. 2 homens conversavam num canto, bebendo café e rindo alto. Comprei 2 pães de queijo ainda mornos e um suco de caixinha. A mulher embrulhou tudo num saco de papel sem dizer uma palavra. Paguei. Saí. A moça continuava sentada na calçada. Atravessei a rua devagar. O sol batia direto na nuca. Senti o suor escorrer pela testa. Parei na frente dela, mas ela não levantou o olhar. Continuou olhando o chão imóvel. Moça. Minha voz saiu rouca, mais áspera que eu esperava. Ela levantou os olhos, devagar, como se cada movimento custasse um esforço enorme. Quando nossos olhares se cruzaram, eu senti um aperto no peito. Não era medo, não era pena, era reconhecimento, como se eu estivesse olhando para uma versão mais nova de mim mesmo. Alguém perdido, exausto, sem lugar para ir. Toma. Estendi o saco de papel. Tá quentinho ainda. Ela olhou para o saco, depois para mim, depois para o saco de novo. Não pegou. Ficou parada, como se não entendesse o que estava acontecendo. Não tem veneno, não. Tentei sorrir, mas saiu torto. É só pão mesmo. Ela hesitou mais alguns segundos. Então estendeu a mão, devagar, tremendo. Pegou o saco como quem pega algo precioso. Abriu. Olhou lá dentro. O cheiro do pão subiu e eu vi quando ela fechou os olhos, apenas por um segundo, sentindo aquele cheiro. Obrigada. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu devia ter ido embora. Devia ter dado meia volta e voltado para o caminhão, mas fiquei ali, em pé, olhando ela tirar um dos pães e morder. Devagar, mastigando com cuidado, como quem não quer que acabe rápido demais. Você está esperando alguém? Perguntei sem saber direito por quê. Ela parou de mastigar, engoliu, olhou para mim com aqueles olhos fundos, escuros, carregados de coisas que eu não conseguia ler. Não estou esperando ninguém. Tá indo para onde? Silêncio. Ela desviou o olhar, voltou a morder o pão. Não ia responder. Eu sabia. Conhecia esse tipo de silêncio, o silêncio de quem não tem resposta porque não tem para onde ir. Olha, eu coçara a nuca, procurando as palavras certas. Eu vou subir para Araguaína. Se você precisar de carona até lá, tem espaço.
Ela me olhou de novo, dessa vez com desconfiança. Os olhos se estreitaram, o corpo ficou tenso. Não preciso de nada. Tá bom. Levantei as mãos, gesto de paz. Só tô oferecendo. Estarei ali no posto por mais uns 10 minutos. Se mudar de ideia, é só aparecer. Virei as costas e voltei pro caminhão. O coração batia acelerado. Não sabia por que tinha feito aquilo. Não era meu problema. Não era minha responsabilidade. Eu tinha carga para entregar, prazo para cumprir, quilômetros pela frente. Mas alguma coisa naquela moça tinha mexido comigo. Alguma coisa na forma como ela olhava aquela padaria, na forma como ela tinha pegado o pão, na forma como ela tinha dito obrigada, com aquela voz que parecia ter esquecido como agradecer. Entrei na cabine, liguei o motor, esperei. 5 minutos, 10 minutos. Coloquei a mão na alavanca da marcha, ia embora. Foi quando ouvi a batida na porta. Abri. Ela estava ali, do lado de fora, com um saco de papel na mão e uma mochila velha nas costas. Não disse nada, só me olhou. Pode subir, eu disse. Ela subiu, devagar. Sentou no banco do carona, encostou a mochila no colo, ficou olhando para frente. Não olhou para mim, não agradeceu de novo. Engrenei a marcha e saí. A estrada nos engoliu juntos. Os primeiros 50 quilômetros foram em silêncio absoluto. Ela ficou encolhida no banco, abraçando a mochila como se fosse a única coisa no mundo que ainda pertencia a ela. Olhava pela janela, o rosto virado para a paisagem que se repetia. Cerca, pasto, mato, placa, poste. Não mexia no celular porque não parecia ter celular. Não comia o resto do pão, só ficava ali, quieta, respirando devagar. Eu não forcei conversa. Aprendi na estrada que silêncio também é linguagem. Tem gente que precisa de tempo para confiar. Tem gente que carrega coisas pesadas demais para falar logo de cara. Então dirigi, trocando marcha, desviando de buraco, ouvindo o ronco do motor e o vento batendo na janela. O sol começou a amarelar no horizonte. Aquela luz dourada de fim de tarde que deixa tudo mais bonito e mais triste ao mesmo tempo. O calor diminuiu um pouco. As cigarras gritavam lá fora. O cheiro de diesel misturado com mato queimado entrava pela janela aberta. Foi ela quem quebrou o silêncio. Por que você fez aquilo? A voz saiu baixa, mas firme. Olhei de relance. Ela ainda olhava pela janela, mas dava para perceber que estava esperando a resposta. Fazer o quê? Me dar o pão. Me oferecer carona. Você não me conhece. Pensei antes de responder. Não queria dar resposta pronta, daquelas que a gente dá só para parecer bonzinho. Sei lá. Falei devagar. Você parecia precisar. E eu tinha como ajudar. É só isso. Ela finalmente virou o rosto para mim. Me estudou por alguns segundos. Procurando mentira, provavelmente. Procurando intenção escondida. Procurando o que eu ia querer em troca. Ninguém faz nada só porque sim. A maioria não faz mesmo, concordei. Mas tem gente que ainda faz. Ela voltou a olhar para a janela. Passou a mão pelo cabelo, afastando uma mecha que caía no rosto. Percebi então como ela era magra. Não magra de academia, magra de fome. Os ossos dos pulsos marcados, o rosto chupado, o pescoço fino demais. Quanto tempo faz que você não come direito? Perguntei sem pensar. Ela ficou tensa. Não respondeu. Desculpa, eu disse rápido. Não queria ser invasivo. Esquece. Mais silêncio. Passamos por um caminhão carregado de madeira. Buzinei. O motorista acenou. Voltamos para o nosso silêncio. 3 dias, ela disse de repente. 3 dias sem comer direito. Algumas frutas que eu peguei pelo caminho. Água de torneira de posto. O aperto no peito voltou. Apertei o volante com mais força. Você fugiu de casa? Fugi da cidade. A voz saiu amarga. Que é diferente. Não perguntei mais nada. Ela ia falar ou não ia. Forçar não adiantava nada. Passaram mais alguns quilômetros. A luz foi ficando alaranjada, depois rosa, depois roxa. O céu do cerrado é assim, escandaloso, gritante, lindo demais para um mundo tão duro. Meu nome é Valdir. Falei, mais para quebrar o peso que para iniciar conversa. Caso você queira saber. Ela demorou para responder.
Tanto que eu achei que não ia responder. Helena, Helena. O nome combinava com ela, nome antigo, nome de gente do interior, nome de quem carrega história. Prazer, Helena. Ela não respondeu, mas eu vi pelo canto do olho um leve movimento no canto da boca. Não era sorriso, mas era alguma coisa. Parei num posto para abastecer. Ela ficou no caminhão, quieta, olhando pela janela. Quando voltei, trouxe um sanduíche embalado, uma garrafa de água e uma barra de cereal. Toma. Coloquei tudo no colo dela. Ela olhou para a comida, depois para mim. Eu não tenho como pagar. Não tô cobrando. Mas come logo, moça, antes que eu mude de ideia. Ela abriu o sanduíche. Comeu devagar, controlando a vontade de devorar, mastigando direitinho, bebendo água entre uma mordida e outra. Eu fingi não estar olhando, mas olhava. Via a forma como ela segurava o sanduíche com cuidado, como se fosse a última refeição do mundo. Quando terminou, ela guardou a embalagem vazia na mochila, não jogou pela janela, não largou no banco, guardou. Obrigada, disse de novo, a voz um pouco menos dura. De nada. A noite caiu de vez. Liguei os faróis. A estrada ficou mais escura, mais vazia, mais solitária. As luzes dos postes se espaçavam cada vez mais. O céu ficou cheio de estrelas, daquele jeito que só existe longe da cidade. Você tem família? Ela perguntou de repente. Tenho um filho, mas a gente não se fala. Por quê? Porque eu escolhi a estrada em vez dele. A verdade saiu crua, sem adorno. E agora ele não precisa mais de mim. Ela ficou em silêncio, processando. Então, você se arrepende? Ninguém nunca tinha me perguntado isso com tanta sinceridade. Todo dia, respondi. Mas não sei se mudaria. Acho que eu não servia para ser pai presente. Acho que eu teria destruído a gente de outro jeito. Pelo menos você admite. Tinha verdade ali. Tinha mágoa também. Tinha história escondida. E você? Tem família? O silêncio dela foi diferente. Mais pesado. Mais dolorido. Tinha, disse por fim. Mas eles fizeram uma escolha. Não precisei perguntar qual. O céu mudou de cor perto de colinas do Tocantins. Ficou cinza escuro, carregado, com aquele peso que anuncia tempestade forte. O vento começou a soprar lateral, balançando o caminhão. Os primeiros pingos bateram no para-brisa, grossos, espaçados. Em 5 minutos, virou temporal. A chuva caiu com violência, daquele jeito que só cai no Tocantins. Cortina d'água, trovão rachando o céu, relâmpago iluminando tudo num flash branco. A visibilidade caiu para quase zero. Liguei o limpador no máximo, mas não adiantava. A água descia grossa demais, rápida demais. Diminuí a velocidade. Acendi o pisca-alerta. Apertei o volante. A estrada ficou perigosa. Poça grande, buraco invisível, asfalto liso. Um caminhão desses derrapando não brinca. Tomba, capota, mata. Tá tudo bem? Helena perguntou, a voz tensa. Tá. Só preciso achar onde parar. Não dá para seguir assim. Mas a BR-153 naquele trecho não tinha muito acostamento. Era descida, curva, Ponte Velha, mata dos dois lados. Procurei por posto, por área de descanso, por qualquer lugar onde desse para estacionar com segurança. Foi quando o caminhão roncou estranho. Um solavanco. Perda de potência. O motor tossiu, engasgou, morreu. Merda. Sussurrei. Usei o embalo para encostar no que dava de acostamento, lama e mato. Puxei o freio de mão. O caminhão parou. A chuva continuou caindo. O silêncio dentro da cabine ficou pesado, só cortado pelo barulho da água batendo no metal. O que foi? Helena perguntou, os olhos arregalados. Não sei. Motor morreu. Pode ser filtro, pode ser bomba, pode ser um monte de coisa. Tentei dar partida. Nada. Tentei de novo. Nada. O motor nem fazia força. Morto. O aperto no estômago veio rápido. Estávamos no meio do nada, sem sinal de celular, com tempestade em cima e caminhão parado. Pior cenário possível. E agora? A voz dela tremeu um pouco. Agora a gente espera a chuva passar. Depois eu vejo o que consigo fazer.
Mas eu sabia que não ia conseguir fazer muita coisa. Não tinha ferramenta completa, não tinha peça de reposição, não tinha luz suficiente para mexer no motor debaixo de chuva. Helena se encolheu no banco, abraçando a mochila. Percebi que ela estava tremendo. Não era só de frio, era medo. Ei, falei mais suave, vai ficar tudo bem. Como você sabe? Não sabia, mas tinha que dizer alguma coisa. Porque sempre fica. Mentira, nem sempre ficava. Mas a gente mente para acalmar. A gente mente para não entrar em pânico. A chuva não deu trégua. Meia hora. 1 hora. O céu ficou mais escuro. A noite avançou. O frio entrou pela janela mal fechada. Úmido, grudento. Helena tirou um moletom surrado da mochila e vestiu. Continuou tremendo. Vem cá, falei, puxando um cobertor velho que eu guardava atrás do banco. Pelo menos isso ajuda. Ela hesitou. Depois aceitou. Enrolou o cobertor no corpo, ficou encolhida feito um bicho assustado. Foi quando ela começou a falar. Eu valia uma ovelha. A voz saiu abafada pelo cobertor. Uma ovelha branca, de cria garantida. Foi esse o preço que colocaram em mim. O coração disparou. Virei para ela. A pouca luz que entrava pelos faróis refletidos na chuva iluminava metade do rosto dela. Vi lágrimas misturadas com o suor e o frio. Como assim? Ela respirou fundo. Tremeu mais. Minha família devia dinheiro, muita dívida. Seca matou a plantação. Não tinha jeito de pagar. Aí o credor fez uma proposta. Se eu fosse entregue para o fazendeiro viúvo dele, intacta, a dívida seria perdoada. Senti a bile subir. Apertei os dedos no volante até doer. E seus pais aceitaram isso? Ninguém perguntou se eu queria. A voz saiu cortante. Fizeram o acordo sobre a mesa, com vozes baixas e olhos no chão. Eu tinha 18 anos. 18. E eles me venderam como se eu fosse gado. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas demais para cair. Eu fui, continuou. Fui porque se eu dissesse não, meu pai seria levado. Se eu fugisse, iam colocar outra menina no meu lugar, minha prima mais nova. Se eu ficasse, minha família ia morrer devendo. Então eu fui. E o que aconteceu? Ela engoliu seco. Limpou o rosto com as costas da mão. Nada. Ele não me tocou, não me trancou. Mas eu não era livre. Eu era pagamento. Era propriedade. Ele me olhava como quem olha para coisa comprada. E a cidade inteira sabia. Todo mundo sabia o que eu era ali. O nó na garganta apertou. Não consegui falar nada. Passei 6 meses naquela fazenda. 6 meses sentindo o peso de ser vista como mercadoria. Até que eu descobri um segredo. Ela olhou para mim, os olhos duros. O fazendeiro não era viúvo. Ele tinha matado a mulher anos antes e enterrado no pasto. Todo mundo sabia. Ninguém falava, porque ele mandava na cidade. Um relâmpago cortou o céu, iluminando tudo por 1 segundo. Eu juntei provas. Achei onde ele guardava as coisas dela. Falei com a irmã da mulher morta. A gente foi na polícia de outra cidade, denunciou e eu saí de lá. A voz tremeu. Mas eu não saí limpa. Minha reputação ficou lá. Minha família me expulsou porque eu causei problema. A cidade me marcou como a moça que foi trocada. As lágrimas desceram mais rápido agora. Eu sobrevivi, mas perdi tudo. Meu nome, minha família, meu lugar. E agora tô aqui, no meio do nada, sem ter para onde ir. Não pensei. Só estendi o braço e coloquei a mão no ombro dela. Ela não se afastou. Encostou a cabeça na minha mão e chorou. Chorou tudo que tinha segurado. Chorou 6 meses de humilhação. Chorou 18 anos de ser vista como coisa negociável. Chorou a infância roubada, a família que a vendeu, a cidade que a marcou. E eu fiquei ali, segurando o peso daquilo tudo, sentindo a chuva cair lá fora e a dor dela inundar a cabine. A chuva parou perto das 11 da noite. O silêncio que veio depois foi diferente, mais limpo, mais leve, como se o temporal tivesse lavado alguma coisa no ar. Helena tinha parado de chorar fazia tempo, mas continuava encolhida, o rosto inchado, os olhos vermelhos. Estava exausta. O tipo de exaustão que vem de carregar peso demais por tempo demais.
Dorme um pouco, falei baixo. Eu fico de olho. E você? Eu já tô acostumado com insônia. Ela me olhou por um longo momento. Depois fechou os olhos e se deixou afundar no banco, ainda enrolada no cobertor. Em poucos minutos, a respiração ficou lenta, regular. Dormiu. Fiquei olhando a estrada vazia pela janela. As estrelas voltaram, tímidas, entre as nuvens que se dispersavam. O cheiro de terra molhada entrava pela fresta. Era um cheiro bom, cheiro de recomeço. Pensei na história dela, no peso daquilo tudo, em como uma família pode fazer isso com a própria filha, em como uma cidade inteira pode fingir que não vê, em como o silêncio pode ser mais cruel que a violência. Pensei também em mim, nas escolhas que eu fiz, no filho que eu abandonei, na mulher que eu cansei, nas pontes que eu queimei, porque era mais fácil fugir que consertar. A verdade é que eu não era muito diferente daqueles que venderam a Helena. Eu também tinha negociado gente que amava em troca de algo que eu queria mais. A estrada, a liberdade, a ilusão de que eu estava fugindo quando na verdade estava só me perdendo. A culpa voltou, velha, conhecida. Instalou-se no peito, pesada, familiar. Peguei o celular, sem sinal ainda, mas tinha fotos antigas guardadas. Fotos do meu filho pequeno, sorrindo, segurando uma pipa. Fotos da minha ex-mulher, ainda com aquele olhar que tinha esperança em mim. Quando foi que eu perdi eles? Quando foi que eu escolhi o ronco do motor em vez da voz deles? Não lembrava de um momento específico. Foi gradual. Foi uma escolha aqui, outra ali. Até que um dia eu olhei para trás e eles não estavam mais lá. Seria possível consertar? Seria possível voltar e dizer que eu errei? Provavelmente não. Algumas pontes, quando queimam, não se reconstroem. Você só aprende a viver com a cinza. Mas talvez ainda desse tempo de não queimar outras. Olhei para Helena dormindo. Ela tinha escolhido não ser cúmplice do próprio apagamento. Tinha enfrentado uma cidade inteira, uma família inteira, um sistema inteiro, e tinha saído viva, marcada, mas viva. Eu tinha passado 15 anos fugindo das minhas marcas. E onde isso me levou? Para uma cabine solitária, para uma vida sem sentido, para um futuro sem ninguém esperando. Talvez estivesse na hora de parar de fugir. O céu clareou devagar. O amanhecer veio cinza, úmido, nebuloso. Helena acordou devagar, piscando, desorientada. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. Que horas são? Quase 6. Ela se espreguiçou, gemendo de dor. Dormir sentado não era confortável. O caminhão? Vou ver agora. Desci. O chão estava molhado, cheio de lama. O ar frio da manhã entrou pelos pulmões, acordando o corpo. Abri o capô e olhei o motor. Não entendia muito de mecânica, mas dava para ver que alguma coisa tinha queimado. Tentei dar partida de novo. Nada. Merda. Voltei para a cabine. Vai precisar de guincho. E mecânico. Não dá para seguir assim. Helena mordeu o lábio. Preocupação estampada no rosto. E onde a gente está? Uns 30 quilômetros depois de Colinas. Tem um posto uns 15 quilômetros para frente. Se a gente conseguir sinal, chamo o seguro. E se não conseguir, a gente caminha. Ela olhou para a estrada. 15 quilômetros, com sol nascendo, com fome, com cansaço acumulado. Então vamos. Pegamos o essencial. Água, alguma comida que sobrou, documentos. Trancamos o caminhão. Começamos a andar. A estrada era reta, infinita, cercada de mato dos dois lados. O sol começou a esquentar. O asfalto fumegava com a evaporação da chuva. Os pés doíam, as pernas reclamavam. Andamos em silêncio os primeiros quilômetros. Depois Helena falou: "Por que você está fazendo isso? Fazer o quê? Tudo isso. Me ajudar, não me julgar, ficar." Pensei antes de responder. Porque talvez seja a primeira coisa certa que eu faço em muito tempo. Ela olhou para mim, daquele jeito que vê através das palavras. "Você não é obrigado a me salvar, Valdir." "Eu sei", respondi. "Mas talvez ao ajudar você, eu salve um pouco de mim também." A verdade crua, sem adorno. Ela não respondeu, mas continuou andando ao meu lado. O posto apareceu como miragem no horizonte.
pequeno, velho, com duas bombas enferrujadas e uma lojinha que parecia fechada, mas estava aberto. Graças a Deus estava aberto. Entramos cambaleando. O frentista, um senhor de uns 60 anos, nos olhou com estranheza. Caminhão quebrou lá atrás. Expliquei, a voz rouca. Preciso usar telefone. Ele apontou para um orelhão nos fundos. Orelhão. Fazia anos que eu não via um desses funcionando. Liguei para o seguro. Demorou, mas atenderam. Expliquei a situação. Disseram que mandariam guincho, mas ia demorar no mínimo 3 horas. Localização remota, estrada difícil. 3 horas. Voltei para dentro. Helena estava sentada numa cadeira de plástico, a cabeça apoiada na mesa, os olhos fechados. Comprei água, pão, mortadela. Sentei com ela. 3 horas para chegar o guincho. Ela assentiu, sem abrir os olhos. Comemos em silêncio. O pão estava velho, a mortadela duvidosa, mas era comida. Depois ficamos ali sentados, esperando o tempo passar. O frentista ligou uma TV velha, jornal local, notícias sobre chuva, sobre colheita, sobre política municipal. Nada que importasse. Mas o som enchia o silêncio. Foi quando Helena viu a foto dela no canto da tela. Abaixo, uma legenda. Família procura jovem desaparecida. O corpo dela enrijeceu. O rosto ficou branco. Valdir, olhei para a TV, vi a foto, vi o número para contato, vi a cara da mãe dela chorando, implorando para a filha voltar. Que porra é essa? Helena se levantou trêmula. Eles estão me procurando? O frentista olhou para a tela, depois para ela. Os olhos se arregalaram. Você é a moça da foto? Helena deu um passo para trás. O pânico tomou conta. Não sou. Eu acho que é sim. O homem pegou o telefone. Vou ligar para o número. A família está desesperada. Não! Helena gritou. Não liga! Mas ele já estava discando. Não pensei. Agarrei o telefone da mão dele e desliguei. Ela não quer ser encontrada. O frentista me olhou confuso e assustado. Mas a família que se foda. Cortei a voz dura. Você não sabe o que essa família fez com ela. Helena estava tremendo. Lágrimas escorrendo, mãos tampando o rosto. Eu não volto, não volto, não volto. Peguei ela pelo braço, suave, mas firme. A gente vai sair daqui, agora. Mas o guincho... Foda-se o guincho. A gente pega outro caminho. Saímos do posto. O frentista gritou alguma coisa atrás, mas não parei para ouvir. Puxei Helena pela mão e seguimos pela estrada, acelerando o passo. Onde a gente vai? Ela perguntou, a voz entrecortada. Não sei ainda, mas longe daqui. Andamos por mais 2 quilômetros, até que um caminhão parou. Motorista velho, cara de sono, mas bondoso. Vocês precisam de carona? Sim. Respondi rápido. Para onde você vai? Palmas. Serve. Subimos. O motorista não fez perguntas. Ligou o rádio, uma música sertaneja e seguiu. Helena encostou a cabeça na janela, os olhos fechados, o corpo exausto. Eu segurei a mão dela. Ela apertou de volta. Chegamos em Palmas no final da tarde. A cidade grande, barulhenta, cheia de movimento. O motorista nos deixou numa rodoviária. Agradecemos. Ele acenou e foi embora, sem saber que tinha salvado a gente. Helena estava irreconhecível. O medo tinha dado lugar a uma dureza nova. Os olhos agora eram diferentes, mais alertas, mais desconfiados. E agora? Perguntei. Não sei. Ela olhou ao redor, perdida. Não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Eu conheço um cara aqui. Falei devagar. Ele tem uma pensão. Lugar simples, mas seguro. Posso te levar lá. E você? Eu preciso voltar, buscar o caminhão, resolver isso. Ela me olhou. Nos olhos dela tinha medo de ficar sozinha, mas também tinha orgulho demais para pedir. Vem! Peguei a mochila dela. Vamos devagar. Fomos até a pensão. Lugar pequeno, limpo, com cheiro de sabão. O dono, seu Mário, me conhecia de anos de estrada. Expliquei a situação sem entrar em detalhes. Ele entendeu. Gente da estrada entende silêncios. Ela pode ficar quanto tempo precisar, ele disse.
Primeira semana é por minha conta. Olhei para Helena. Ela tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, sussurrou. Seu Mário mostrou o quarto. Pequeno, mas com cama, banheiro, janela. Ela entrou, largou a mochila, sentou na cama. Ficamos ali, em pé, olhando um para o outro. Eu preciso ir. Falei, a voz mais rouca que o normal. Eu sei, mas eu volto. Prometo. Não prometa. Ela balançou a cabeça. Promessas são perigosas. Então eu não prometo. Eu só vou voltar. Ela levantou, caminhou até mim. Devagar. Parou bem perto. Olhou nos meus olhos. Você me salvou, Valdir. Não porque me deu carona, mas porque me viu. E muito pouca gente me viu de verdade na vida. O nó na garganta apertou. Não consegui falar. Ela se aproximou mais e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, cheio de gratidão e despedida. Retribui. Segurei ela com força, sentindo o peso daquele momento, sentindo que alguma coisa dentro de mim estava mudando. Quando nos soltamos, ela tinha um meio sorriso no rosto. Triste, mas verdadeiro. Vai, antes que eu não deixe. Saí do quarto, desci as escadas, saí na rua. O sol estava se pondo, a cidade acendendo suas luzes. E eu ali, no meio do movimento, com o peito apertado e a certeza de que nada mais seria como antes. Peguei um ônibus de volta para Colinas. Demorou 6 horas. Cheguei de madrugada. O caminhão ainda estava lá, intacto. O guincho tinha vindo e ido embora, não me achou. Liguei de novo. Outro guincho, outra espera. Levaram o caminhão para a oficina. Problema na bomba injetora. Ia demorar 2 dias, 2 dias. Fiquei num hotel vagabundo, com colchão duro e cheiro de mofo. Não consegui dormir. Ficava pensando nela. Se estava bem, se tinha comido, se estava com medo. Peguei o celular. Liguei para o meu filho. Chamou, não atendeu. Mandei mensagem. Oi, filho, sei que faz tempo. Sei que eu não fui o pai que você merecia. Mas eu tô tentando ser melhor. Te amo. Não sei se ele leu, não sei se respondeu. Mas eu mandei. E isso já era alguma coisa. No segundo dia, o caminhão ficou pronto. Paguei. Agradeci. Peguei a estrada de volta para Palmas. Não por causa da carga. A carga eu já tinha perdido o prazo. Ia ter que pagar multa, negociar novo frete. Voltei por causa dela. Tentei dar partida de novo. Nada. Merda. Voltei para a cabine. Vai precisar de guincho. E mecânico. Não dá para seguir assim. Helena mordeu o lábio. Preocupação estampada no rosto. E onde a gente está? Uns 30 quilômetros depois de Colinas. Tem um posto uns 15 quilômetros para frente. Se a gente conseguir sinal, chamo o seguro. E se não conseguir, a gente caminha. Ela olhou para a estrada. 15 quilômetros, com sol nascendo, com fome, com cansaço acumulado. Então vamos. Pegamos o essencial. Água, alguma comida que sobrou, documentos. Trancamos o caminhão. Começamos a andar. A estrada era reta, infinita, cercada de mato dos 2 lados. O sol começou a esquentar. O asfalto fumegava com a evaporação da chuva. Os pés doíam. As pernas reclamavam. Andamos em silêncio os primeiros quilômetros. Depois, Helena falou. Por que você está fazendo isso? Fazer o quê? Tudo isso. Me ajudar, não me julgar, ficar. Pensei antes de responder, porque talvez seja a primeira coisa certa que eu faço em muito tempo. Ela olhou para mim, daquele jeito que vê, através das palavras. Você não é obrigado a me salvar, Valdir. Eu sei, respondi. Mas talvez, ao ajudar você, eu salve um pouco de mim também. A verdade crua, sem adorno. Ela não respondeu, mas continuou andando ao meu lado. Capítulo 6, no meio do nada. O posto apareceu como miragem no horizonte. Pequeno, velho, com 2 bombas enferrujadas e uma lojinha que parecia fechada, mas estava aberto. Graças a Deus estava aberto. Entramos cambaleando. O frentista, um senhor de uns 60 anos, nos olhou com estranheza. Caminhão quebrou lá atrás. Expliquei, a voz rouca. Preciso usar telefone. Ele apontou para um orelhão nos fundos. Orelhão. Fazia anos que eu não via um desses funcionando. Liguei para o seguro. Demorou, mas atenderam. Expliquei a situação.
Disseram que mandaria um guincho, mas ia demorar no mínimo 3 horas. Localização remota, estrada difícil. 3 horas. Voltei para dentro. Helena estava sentada numa cadeira de plástico, a cabeça apoiada na mesa, os olhos fechados. Comprei água, pão, mortadela. Sentei com ela. 3 horas para chegar o guincho. Ela assentiu, sem abrir os olhos. Comemos em silêncio. O pão estava velho, a mortadela duvidosa, mas era comida. Depois ficamos ali, sentados, esperando o tempo passar. O frentista ligou uma TV velha, jornal local, notícias sobre chuva, sobre colheita, sobre política municipal. Nada que importasse, mas o som enchia o silêncio. Foi quando Helena viu a foto dela no canto da tela. Abaixo, uma legenda. Família procura jovem desaparecida. O corpo dela enrijeceu. O rosto ficou branco. Valdir. Olhei para a TV. Vi a foto. Vi o número para contato. Vi a cara da mãe dela, chorando, implorando para a filha voltar. Que porra é essa? Helena se levantou trêmula. Eles estão me procurando? O frentista olhou para a tela, depois para ela. Os olhos se arregalaram. Você é a moça da foto? Helena deu um passo para trás. O pânico tomou conta. Não, não sou. Eu acho que é sim. O homem pegou o telefone. Vou ligar para o número. A família está desesperada. Não! Helena gritou. Não liga! Mas ele já estava discando. Não pensei. Agarrei o telefone da mão dele e desliguei. Ela não quer ser encontrada. O frentista me olhou, confuso e assustado. Mas a família que se foda. Cortei, a voz dura. Você não sabe o que essa família fez com ela. Helena estava tremendo, lágrimas escorrendo, mãos tampando o rosto. Eu não volto, não volto, não volto. Peguei ela pelo braço, suave, mas firme. A gente vai sair daqui, agora. Mas o guincho? Foda-se o guincho. A gente pega outro caminho. Saímos do posto. O frentista gritou alguma coisa atrás, mas não parei para ouvir. Puxei Helena pela mão e seguimos pela estrada, acelerando o passo. Onde a gente vai? Ela perguntou, a voz entrecortada. Não sei ainda, mas longe daqui. Andamos por mais 2 quilômetros, até que um caminhão parou. Motorista velho, cara de sono, mas bondoso. Vocês precisam de carona? Sim, respondi rápido. Para onde você vai? Palmas. Serve. Subimos. O motorista não fez perguntas. Ligou o rádio, uma música sertaneja e seguiu. Helena encostou a cabeça na janela, os olhos fechados, o corpo exausto. Eu segurei a mão dela. Ela apertou de volta. Capítulo 7. Travessia e escolha. Chegamos em Palmas no final da tarde. A cidade grande, barulhenta, cheia de movimento. O motorista nos deixou numa rodoviária. Agradecemos. Ele acenou e foi embora, sem saber que tinha salvado a gente. Helena estava irreconhecível. O medo tinha dado lugar a uma dureza nova. Os olhos agora eram diferentes, mais alertas, mais desconfiados. E agora? Perguntei. Não sei. Ela olhou ao redor, perdida. Não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Eu conheço um cara aqui. Falei devagar. Ele tem uma pensão. Lugar simples, mas seguro. Posso te levar lá. E você? Eu preciso voltar. Buscar o caminhão. Resolver isso. Ela me olhou. Nos olhos dela tinha medo de ficar sozinha, mas também tinha orgulho demais para pedir. Vem. Peguei a mochila dela. Vamos devagar. Fomos até a pensão. Lugar pequeno, limpo, com cheiro de sabão. O dono, seu Mário, me conhecia de anos de estrada. Expliquei a situação sem entrar em detalhes. Ele entendeu. Gente da estrada entende silêncios. Ela pode ficar quanto tempo precisar. Ele disse. Primeira semana é por minha conta. Olhei para Helena. Ela tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, sussurrou. Seu Mário mostrou o quarto. Pequeno, mas com cama, banheiro, janela. Ela entrou, largou a mochila, sentou na cama. Ficamos ali, em pé, olhando um para o outro. Eu preciso ir, falei, a voz mais rouca que o normal. Eu sei, mas eu volto. Prometo. Não prometa. Ela balançou a cabeça. Promessas são perigosas. Então eu não prometo, eu só vou voltar. Ela levantou,
Caminhou até mim, devagar. Parou bem perto. Olhou nos meus olhos. Você me salvou, Valdir. Não porque me deu carona, mas porque me viu. E muito pouca gente me viu de verdade na vida. O nó na garganta apertou. Não consegui falar. Ela se aproximou mais e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, cheio de gratidão e despedida. Retribuí. Segurei ela com força, sentindo o peso daquele momento, sentindo que alguma coisa dentro de mim estava mudando. Quando nos soltamos, ela tinha um meio sorriso no rosto. Triste, mas verdadeiro. Vai, antes que eu não deixe. Saí do quarto, desci as escadas, saí na rua. O sol estava se pondo, a cidade acendendo suas luzes. E eu ali, no meio do movimento, com o peito apertado e a certeza de que nada mais seria como antes. Peguei um ônibus de volta para Colinas. Demorou 6 horas. Cheguei de madrugada. O caminhão ainda estava lá, intacto. O guincho tinha vindo e ido embora, não me achou. Liguei de novo. Outro guincho, outra espera. Levaram o caminhão para a oficina. Problema na bomba injetora. Ia demorar 2 dias. 2 dias. Fiquei num hotel vagabundo com colchão duro e cheiro de mofo. Não consegui dormir. Ficava pensando nela. Se estava bem. Se tinha comido. Se estava com medo. Peguei o celular. Liguei para o meu filho. Chamou. Não atendeu. Mandei mensagem. Oi, filho. Sei que faz tempo. Sei que eu não fui o pai que você merecia. Mas eu tô tentando ser melhor. Te amo. Não sei se ele leu. Não sei se respondeu, mas eu mandei, e isso já era alguma coisa. No segundo dia o caminhão ficou pronto. Paguei, agradeci. Peguei a estrada de volta para Palmas, não por causa da carga. A carga eu já tinha perdido o prazo, ia ter que pagar multa, negociar novo frete. Voltei por causa dela. Capítulo 8. O novo caminho. Cheguei na pensão no meio da tarde. O sol batia forte, o calor sufocante. Estacionei o caminhão na frente, desliguei o motor, fiquei ali sentado por um momento. O coração batia rápido, nervosismo, expectativa, medo de ter voltado tarde demais. Desci, entrei. Seu Mário estava na recepção, lendo o jornal. Ela ainda tá aqui? Perguntei, sem fôlego. Ele sorriu. Tá. Quarto 7. Subi as escadas devagar. Cada degrau pesava mais. Parei na frente da porta. Respirei fundo. Bati. Entra. Abri a porta. Helena estava sentada na cama com um caderno no colo, escrevendo alguma coisa. Quando me viu, largou o caderno e levantou de um pulo. Você voltou. A voz saiu misturada com alívio e surpresa. Eu disse que voltava. Muita gente diz e não volta. Eu não sou muita gente. Ela deu alguns passos na minha direção. Parou. Olhou nos meus olhos. O que você está fazendo, Valdir? Por que você voltou? Pensei na resposta certa, mas a única resposta que tinha era a verdade. Porque eu passei 15 anos fugindo. Fugindo de responsabilidade, de vínculos, de gente que precisava de mim. E quando eu encontrei você naquela calçada, eu vi uma chance de fazer diferente. De parar de fugir e começar a ficar. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio. Eu não sei o que vai acontecer agora. Continuei. Não sei se você quer ficar aqui, se quer ir para outro lugar, se quer recomeçar sozinha, mas eu tô aqui para ajudar no que você precisar. Sem cobrar, sem esperar nada, só porque é o certo. Helena limpou o rosto com as costas da mão. Eu arranjei um trabalho, disse a voz trêmula. Seu Mário me indicou numa lanchonete aqui perto. Vou começar semana que vem. Não é muito, mas é começo. Isso é ótimo. E eu tô escrevendo. Apontou para o caderno. Minha história. Tudo o que aconteceu. Pensei em publicar. Não para me vingar, mas para que outras meninas saibam que não são dívida, que não são mercadoria, que elas podem sair. O orgulho inundou meu peito. Você vai mudar muita coisa, Helena. Não sei sobre isso, mas eu vou tentar. Ficamos ali, olhando um para o outro, sabendo que alguma coisa tinha mudado entre a gente. Não era amor romântico, era outra coisa, mais profunda, mais verdadeira.
Era o vínculo de duas pessoas que se encontraram no fundo e decidiram subir juntas. E você? Ela perguntou. O que você vai fazer? Pensei na estrada, no caminhão esperando lá embaixo, nas cargas que eu ainda ia levar. Mas pensei também no meu filho, na mensagem que enviei, na possibilidade de reconstruir. Eu vou continuar na estrada, falei devagar. Mas de forma diferente. Vou passar aqui em Palmas mais vezes, ver como você tá, se precisar de alguma coisa. E vou tentar, aos poucos, consertar o que eu quebrei com minha família. Você acha que dá tempo? Não sei. Mas preciso tentar. Ela assentiu. Caminhou até mim e me abraçou de novo, dessa vez mais calmo. Um abraço de despedida que não era final. Era um até logo. Obrigada, Valdir, por tudo. Obrigada a você, por me lembrar que ainda dá para fazer diferente. Nos soltamos, ela sorriu. Eu sorri de volta. Saí do quarto, desci as escadas, entrei no caminhão, liguei o motor. O ronco familiar, reconfortante, mas dessa vez era diferente. Não era fuga, era escolha. Peguei a estrada de volta, mas com um destino novo. Goiânia. Ia ver meu filho, mesmo que ele não quisesse me ver. Mesmo que batesse a porta na minha cara, eu ia tentar, porque Helena tinha me ensinado uma coisa: sobreviver já é um ato de rebeldia. Mas recomeçar? Recomeçar é coragem. A BR-153 se esticou na minha frente, comprida, infinita, cheia de possibilidades. Olhei para o retrovisor. Palmas desaparecia no horizonte. Mas eu voltaria. 3 meses depois, voltei para Palmas num sábado de manhã. O sol ainda não tinha esquentado demais. Estacionei o caminhão na frente da pensão e desci. Seu Mário estava na porta, tomando café. Ela tá na lanchonete, disse antes mesmo de eu perguntar. 2 quadras para cima. Agradeci e fui andando. A lanchonete era pequena, colorida, cheia de gente. Vi Helena no balcão, atendendo um cliente, sorrindo. Ela tinha engordado um pouco. O rosto estava mais cheio, mais saudável. O cabelo estava cortado, limpo, brilhante. Quando me viu, o sorriso ficou maior. Valdir! Ela veio correndo, me abraçou ali mesmo, no meio da lanchonete, sem vergonha. As pessoas olharam, mas não importava. Como você tá? Perguntei. Bem, muito bem. E você? Melhor. Sentamos numa mesa. Ela me trouxe café e pão de queijo. Conversamos por horas. Ela me contou sobre o trabalho, sobre o livro que estava escrevendo, sobre a terapeuta que seu Mário ajudou ela a encontrar. Eu contei sobre meu filho, sobre como ele tinha aceitado me ver, sobre como estava sendo difícil, mas possível, sobre como eu estava aprendendo a ficar. Eu tô orgulhosa de você, ela disse, segurando minha mão sobre a mesa. Eu também de você. Ficamos mais um tempo ali. Depois me despedi. Tinha carga para pegar em Goiânia. Mas agora eu sabia, a estrada não era fuga, era apenas caminho. E caminhos podem ter paradas. Podem ter pessoas esperando. Podem ter vínculos que não pesam, mas sustentam. Entrei no caminhão. Acenei para ela pela janela. Ela acenou de volta. Peguei a estrada. Mas dessa vez, eu sabia para onde estava indo. E para onde ia voltar. A estrada ensina. Às vezes com dureza. Às vezes com encontros inesperados. Às vezes com a certeza de que a gente não salva ninguém sozinho. Mas pode estender a mão. Pode oferecer um pão, pode ver o outro como gente, não como número. E isso, no final das contas, é o que nos mantém humanos. Helena não era mais aquela moça quebrada na calçada de Guaraí. Eu não era mais aquele homem que fugia de tudo. A gente tinha se encontrado no pior momento possível e, de alguma forma, tinha se salvado junto. A vida não ficou perfeita, não ficou fácil, mas ficou possível. E possível já era mais do que a gente tinha antes. O sol começou a baixar no horizonte. O céu ficou laranja, depois rosa, depois roxo. A BR-153 continuou infinita na minha frente, mas eu não estava mais sozinho. Levava comigo a certeza de que algumas pontes podem ser reconstruídas.
De que alguns encontros mudam tudo. De que mesmo no meio do nada, no meio da chuva, no meio do medo, a gente pode escolher ficar. E essa escolha, por menor que pareça, é o que faz toda a diferença.